Então aqui nós temos um resumo das operações que a gente viu da álgebra relacional até o momento. Tá? A gente tem a operação de seleção, de projeção, de junção, o θ join, que a gente tem uma condição geral de junção aqui. Aí a gente tem o equijoin aqui. Então veja que o equijoin a gente pode representar ele igual um θ join, com as condições gerais, tá? Mas se você especificar alguma coisa que não seja igualdade, aqui vai deixar de ser um equijoin, vai passar a ser um θ join, ok? Mas você pode simplesmente listar os atributos de um lado e do outro aqui, que vão ser comparados com igualdade, visto que o operador, que a gente já sabe qual é, que é o de igualdade, tá? Então, quando a gente só lista os atributos, a gente implicitamente está definindo o equijoin. E o natural join, a gente tem três formas, algumas delas são também redundantes, né? Por exemplo, a gente tem esse R1, a estrela do natural join, R2, tá? Então, você não precisaria ter que colocar essas condições de junção. A gente já sabe o que é com igualdade, né, nos valores e também com igualdade nos nomes dos atributos. Mas você pode representar assim, se você representar duas colunas, dois atributos que têm o mesmo nome e usando igualdade na condição, você também vai estar fazendo natural join, tá? É, então você pode fazer parecido com essa situação acima aqui também, você pode definir ele usando só os atributos de um lado e do outro. Também é um tanto quanto redundante, porque você vai especificar os atributos, mas se você não especificasse, também seria um natural join, tá? Então, a forma mais simples, mais objetiva de você representar natural join, claro, é você usar as duas relações com a estrela aqui e implicitamente a gente sabe o que é que vai acontecer na nossa consulta. Aí a gente tem aqui as operações de união, interseção e diferença, que são as operações da teoria dos conjuntos, que a gente viu. Aí tem o produto cartesiano e a divisão. Okay? Um outro conceito importante quando a gente estuda álgebra relacional é o conceito de árvore de consulta. Tá? A árvore de consulta, né, ela é uma estrutura de dados, né, interna, que a gente provê uma representação dessa consulta. Tá? Então, ela serve tanto para fins de visualização. Se você gera uma árvore de consulta, você consegue ver o passo a passo de uma consulta, e aí a gente consegue, né, estimar o trabalho que está sendo envolvido nessa consulta, quantos passos que a gente tem, quantas junções, analisar os resultados intermediários, e a gente pode fazer operações em cima dessa árvore para fazer uma otimização dessa consulta, tá? Então, a gente diz que a gente faz uma otimização algébrica, tá? O que é essa otimização algébrica? É uma atividade de reescrever essa árvore de consulta para uma árvore equivalente, certo? Sem modificar a semântica da consulta, ou seja, transformar uma árvore bem maior, bem mais complicada, com mais nós, com mais níveis, numa árvore menor que faça a mesma coisa, tá? Os SGBDs, eles têm um mecanismo chamado de mecanismo de otimização de consulta, que uma das coisas que é realizada, uma das tarefas que é realizada nesse mecanismo é justamente essa otimização algébrica para a gente conseguir, a partir de uma consulta SQL especificada pelo usuário, ele converter numa consulta otimizada, tá? Então, como é que essa árvore ela é representada, tá? Ela tem nós, né, que vão representar as operações que são realizadas, né, em uma expressão algébrica, e lá nas folhas a gente tem as nossas relações básicas, de onde tudo parte, né? Parte das folhas, as nossas operações base, e aí a gente vai fazendo operações nessas relações e vai resultando em relações intermediárias aqui. Então a gente pode ter uma operação aqui
envolvendo apenas uma relação base, resultando em uma intermediária. A gente pode ter outra que envolva duas relações base, resultando em outra intermediária aqui, né? Uma outra relação aqui intermediária, assim sucessivamente. Tá? No próximo slide a gente tem um exemplo de uma árvore dessa instanciada, tá? Vai ficar mais fácil da gente entender. Então, como eu falei, ela é um ótimo também recurso visual para a gente entender o que está acontecendo em uma consulta, em uma expressão de álgebra relacional. Aqui está o exemplo que eu falei. A gente tem relações base projeto, departamento e empregado, né? Project, department e employee. Então a gente tem uma operação de seleção aqui pela localização do projeto, e aí isso vai resultar numa tabela, né? Numa relação intermediária. Essa relação, né? A gente vai juntar ela com o departamento através de uma certa condição de junção aqui. A gente tem a nossa operação de junção aqui. Aqui é a nossa condição. E eu vejo que a gente está usando igualdade, então a gente está fazendo uma equijoin. E aí vai gerar uma relação intermediária, que a gente vai fazer uma junção dessa relação intermediária com o employee, né? Então é outra junção, com outra condição de junção, e aí finalmente a gente tem uma outra relação intermediária que a gente vai, a partir dela vai fazer uma projeção dos atributos que a gente quer retornar na relação resultante. Okay? Então veja que a gente tem um recurso visual e por trás disso tem toda uma fundamentação, né, que a gente utiliza isso para fazer otimização de consultas em banco de dados.